vamos olhar as outras pessoas que estão do lado. Eu também faço o chamado de vocês decidir também que vocês precisam ser ouvidos e ouvidas e ouvidas, sabe? Tipo, se vocês não... Olha, gente, eu, real, aqui, na pele falo, se vocês não se sentem preparados para participar numa reunião, para uma aula, não vão para essa aula, pelo amor de Deus. Não façam esse seminário, não façam essa reunião, sabe? Se vocês sentem que, tipo, se você consegue falar, fala. Mas se seu jeito é ficar afastado, fica. Sabe, eu, Angélica, com 31 anos, cansei de fazer as coisas obrigadas. Sabe, hoje briguei com ansiedade e falei, foda-se, desculpa, mas tinha que falar. Eu falei, por primeira vez eu estou fazendo doutorado e eu não estou ficando afastada, sabe? Eu me questionei porque eu não estou levando os ritmos que levava no mestrado e no primeiro ano do doutorado, que eu me afastei, gente. Eu era outra pessoa. Eu não sou a Angélica carismática, eu não era a Angélica social, eu não era a Angélica nada. Só a única coisa que me importava era o mestrado e passar as disciplinas obrigatórias do doutorado. Esses 3 anos, sabe? E hoje a ansiedade me falou, Angélica, se você ser sola assim como você fazia no mestrado, você vai conseguir qualificar agora em maio, sabe? E eu falei, não, sabe, eu quero curtir. Eu não nasci só para ser matemática, gente, porra. Ai, desculpa. Não deveria de falar essas palavras. Mas é que também eu estou falando para mim mesma, né? Tipo, gente, eu tenho que curtir a vida, sabe? E se vocês sentem que seu orientador, orientadora está... tipo, pedindo muita coisa, vocês também têm o direito de falar. Eu também tenho o direito de falar, sabe? E a gente não é uma criança, sabe? A pessoa não tem que vir para ensinar para a gente viver. Porque se a gente não soubesse viver, a gente não estaria aqui. Eu não teria que ter saído da Colômbia para viver. Sabe, eu tive que sair da Colômbia para conseguir fazer um dos meus sonhos, gente. Para que essa pessoa venha e me fale o que é bom para minha vida e como é que eu tenho que viver. Sabe? Eu sei que é difícil. Eu também quero fazer esse chamado de a gente se posicionar, de sentir que a gente não está sozinha, né? Que o que você gosta não está errado. Já para mim, muitas vezes, na época do mestrado, tinha um homem, ele é colombiano, e pessoas que a gente nunca esquece na vida, né? E eu lembro que eu parava de estudar e eu ia correr, porque na época do mestrado eu corria muito, e ele me falava, você vai correr sabendo que amanhã tem prova, sabe? E eu falava, eu quero, e eu saía, mas ainda assim... Olha, isso foi no 2017, 2024 e ainda tenho a fala dele aqui na minha cabeça, sabe? Então, cala a boca, sabe? Esse também é outro chamado que eu quero fazer. Cala a boca, gente. Você não tem que falar do seu cabelo da pessoa que está chegando, sabe? Falar para a pessoa, olha o que está acontecendo com o seu cabelo, porque agora tive essa fala, o Robson viu, né? Um escroto falando para mim que meu cabelo está muito feio, o que está acontecendo com o meu cabelo, sabe? Gente, cala a boca, sério. Obrigada, eu sei. É que ele é feio, gente, eu sei que ele fala da inveja porque ele é horrível. Gente, é sério. E não falo só do físico, né, do visual, ele também daqui da cabeça está ferrado. Não sei quem mais quer falar alguma coisa. Bom, boa tarde.
várias pessoas me conhecem aqui, né? Eu sou Vitória, não sou do IMEC, mas faço parte do acolhimento do IMEC. Então, queria parabenizar a mesa, Angélica, a professora Simone, o Thiago, a professora Márcia. Eu acho que tem várias questões aqui que, claro, que me tocaram, né? E eu acho que é importante dizer que aqui no espaço de acolhimento, que não é o único lugar que eu atuo, né? Eu sou voluntária no Centro de Valorização à Vida e Prevenção ao Suicídio, que é um número nacional. Mas aqui no IMEC eu já atendi alguns alunos e alunas, né, com questões relacionadas, várias questões relacionadas à sua posição dentro da universidade. Também já atendi alguns casos de assédio. Então eu queria falar para vocês que assim, não é muito, mas eu estou à disposição para escutar vocês. A Angélica fez um trabalho muito interessante, que foi uma coleta de dados sobre os alunos da pós-graduação, para a gente pensar em questões sobre saúde mental, né? E assim, as pessoas me procuram um pouco, de uma certa maneira, ou me procuram em períodos de crise. O meu trabalho aqui como voluntária, né, eu não faço acompanhamento psicológico no sentido de semanal, mas eu posso fazer um acolhimento e dependendo da gravidade do caso, a gente pode assim, ter uma ação mais imediata junto à parte de psiquiatria aqui, né? Queria falar para vocês que não é uma coisa muito fácil, né? Eu sou docente em outra unidade. Eu tive uma aluna na semana passada que tentou suicídio, ficou internada uma semana. E assim, eu acho que a gente precisa conversar, né? E falar dessas coisas, todas as coisas que incomodam a gente, né? Seja sob uma perspectiva racial, de gênero, qualquer coisa. As pessoas não estão mais se conversando, né? As pessoas olham as imagens na mídia social e aí depois elas fazem 1 milhão de coisas e não se olham. E aí aquilo que a professora Márcia falou, né? Fica ali escondidinho, né? Então, assim, às vezes não precisa ficar escondidinho. Pode compartilhar com alguém. Então, só queria falar que eu estou à disposição para quem precisar, quem quiser, né? Como eu não sou daqui, também fica mais fácil. Tá bom, gente? Mas, assim, parabenizar vocês. Acho que todos falaram coisas muito importantes. Acho que a Emily trouxe uma questão sobre o nome muito interessante nas publicações, né? As mulheres negras na matemática, as mulheres na matemática, a questão do assédio, e a questão de ser site do IMEC, espaço de acolhimento, ou a Angélica tem meu contato também, estou à disposição, tá? E parabenizo todos, todas e todos. Obrigada, gente. Obrigada. Eu estava pensando, né? Então, esse dia eu estava pensando, tipo, negócio de pertencimento mesmo. Aí, ele vai estar de prova. Tipo, quando você não pertence, a tendência é você focar naquilo. Assim, ó, eu mesmo, por exemplo, falo, assim, eu desde a graduação, assim, eu tinha que fazer, não, tem que fazer aqui parece que um sentimento de não pertencimento, por exemplo. Aí eu lembro que eu estudava de domingo a domingo, eu tinha uma colega minha que assim, a roda apertada aqui, canta e você dá conta e enche de coisa e vai. Aí ontem eu fiquei pensando nisso aí, não, eu tenho que diminuir. A Melissa está de prova, eu tenho que diminuir, ela já teve que falar, eu diminuí, estou diminuindo. Aí eu estava conversando com uma colega minha, que ela também tinha esse mesmo pensamento que eu. Ela falou, por exemplo, ela está terminando o mestrado dela
Eu disse, não, eu vou dar uma pausa no doutorado, no mestrado, no doutorado não vou continuar por agora, vou dar uma pausa, porque eu só vivo, parece que eu estou vivo só para estudar. Eu sou preso dentro de uma sala, de quatro paredes, só estudando. Aí isso me refletiu muito, assim, pior que eu também estava muito isso, eu tinha muito isso. Aí vai mudando, e aí, tipo, no meu caso, por exemplo, o não pertencimento, desde a graduação, me fazia eu estudar, aí hoje sim, esse pertencimento também faz comigo, assim, eu tenho que ser o melhor naquilo ali. Aí é engraçado que essa minha amiga mesmo, assim, hoje, se não der conta no dia de hoje, não der conta, amanhã tem amanhã, se não der, um dia vai dar. É isso também, o pertencimento é que quando você não pertence, no sentido de não pertencimento, a tendência é ser sempre focar, meio que se isolar, para focar naquilo, por exemplo, eu tenho que ser o melhor, e aí muitas vezes não é, e acaba perdendo tempo para si. Tipo, eu fiz muito isso na graduação, né? De vez em quando eu faço, mas estou melhorando, é isso. Oi? Agora está livre, gente. Todo mundo pode falar, viu? Tá. Posso só fazer um gancho aí também. Eu acho que a gente precisa falar, né, sobre saúde mental. Eu acho que o IMEC está aprendendo isso. Está aprendendo, principalmente depois da pandemia. Mas eu acho que é uma questão assim que eu acho que atravessa todo mundo do IMEC, assim, independente, né? De gênero, raça, enfim. Mas é lógico que as coisas se acumulam, né? Então, eu acho que tem o rolê do estresse de minoria e tal. Então, pra mim, né, hoje em dia eu falo sobre isso abertamente, mas eu me lembro, né, quando eu entrei no mestrado aqui, eu não entrei direto, né? Eu tive que fazer o curso de verão. E algumas pessoas, né, tipo, quando descobriram que eu era do IMEC já, me perguntavam, nossa, mas como assim você não entrou direto, sabe? Você já era daqui. E eu tinha muita vergonha de falar sobre isso, mas, né, 2018 ali, né, um pouco antes de 2018, eu tive, eu tive uma depressão assim muito forte e eu reprovei disciplina, e foi por isso que eu não entrei direto no mestrado. E aí entra um pouco o gancho aí do que o Tenilson falou. No mestrado eu falei, vou tirar só A. E eu tirei só A no mestrado, né? Mas também não foi uma coisa muito saudável assim que eu fiz. Então é isso, assim, eu senti também que eu precisava me provar. E tipo, pô, eu já sou o único cara trans aqui, sabe? Eu já, tipo, as pessoas já estão assim achando estranho que eu, tipo, pô, tô tendo que fazer curso de verão pra entrar no mestrado, sendo que eu sou daqui. E então no mestrado, assim, eu botei essa determinação, sabe, na minha cabeça. Eu acho que hoje em dia eu busquei outras maneiras de lidar. Ainda tô buscando um equilíbrio, assim, na questão de trabalho, porque eu tenho um problema de tudo que eu pego, eu transformo em um trabalho, eventualmente. Né? E atualmente eu tô com muitos trabalhos. E eu fui buscar eu fui preencher essa necessidade de pertencimento em outros lugares, né? Então eu, né, fui tentar circular em outros lugares, e foi assim, né, que, enfim, fundei um time de futsal trans e tô levando isso como se eu levasse duas vidas, gente, assim. Tem a vida no IMEC e tem a vida, né, como presidente de um time de futsal trans, que organiza o campeonato, inclusive final desse mês tá aí. Mas, enfim, né, fora esse aspecto assim, da minha personalidade de transformar tudo em um trabalho, assim, eu acho que é assim, sobre isso, né, de tipo, a gente precisa falar sobre saúde mental, sabe? Então, eu tive por muito tempo vergonha de falar sobre, né? E eu acho que hoje em dia eu tô buscando outras maneiras, né, de lidar com isso, porque a gente acaba sendo, né, a gente tá em grupos de risco, né, eu diria assim, para desenvolver uma ansiedadezinha, uma depressão, né?
A gente tá ali, assim, a gente já tá num ambiente que não é exatamente conhecido por ser muito saudável, né? E aí, além de tudo, né, tipo, você é uma mulher negra, você é uma mulher trans, você é um cara trans, você é estrangeira, enfim, só o fato de ser mulher já te torna uma minoria no lugar, que é um absurdo, né, em pleno 2024. Então, assim, a gente precisa olhar para essas questões e olhar com mais carinho, né, pra gente. E também fazer terapia e tal, né? Identificar esses comportamentos que às vezes a gente é tóxico consigo mesmo, né? De se cobrar demais, de ficar assim obcecado por provar que você merece estar ali, né? É lógico que não é culpa nossa, mas é isso. Acho que a gente precisa reconhecer e se dar um pouco mais de tempo e tal. Apesar de que não acontece exatamente com as pessoas de fora, né? Eu tive problemas na minha graduação com o orientador de iniciação científica, quase larguei a matemática, mas estou aqui, né? E com um orientador que me respeita muito mais, né? Então acho que é isso, assim, que eu queria puxar esse gancho. Foi mal, falei demais. Oi. Boa tarde, gente. Gostaria de primeiro agradecer a banca, parabenizar, tá? Adorei a fala de todo mundo. Acho que eu deixei para falar um pouco mais no final, então talvez eu tenha muita coisa para falar aqui. Vou tentar resumir, vou tentar lembrar de tudo. Primeiro eu gostaria de falar sobre a fala da professora Márcia, sobre essa história das mesas, que eu acho que é um exemplo muito importante, porque qualquer minoria... Desculpa, gente, eu choro fácil, estou de TPM. Qualquer minoria, quando a gente vai falar sobre as violências que nos atingem, sempre as pessoas de fora da minoria perguntam o que a gente pode fazer, certo? E eu acho que esse é um grande exemplo, assim. Então, o que você pode fazer é pegar o seu privilégio e usar esse privilégio ativamente para ajudar aquelas pessoas, entende? Se a gente está em um ambiente que a gente sofre assédio, se a gente está em um ambiente que a gente sofre assédio, a gente vai se sentir acuado, a gente vai se sentir com medo, imobilizado e paralisado, entende? A gente não vai conseguir agir de uma forma normal. Então, que é uma coisa que não vai acontecer com os homens que estão à nossa volta. Então, vocês pegarem esse privilégio de vocês e, de fato, usarem ele ativamente para cercar, é uma coisa que mostra muito isso. Então, caros homens cis, por favor, usem esse privilégio de vocês dessa forma. E acho que a gente pode levar para qualquer outra minoria, certo? Pessoas brancas ajudarem pessoas pretas desse jeito, pessoas cis ajudarem pessoas trans desse jeito, usando o nosso privilégio naquele momento de forma ativa para proteger, para ajudar, para mudar a situação. O problema de assédio em universidades ainda é muito grande, muito difícil, sabe? A gente sabe de histórias, né? Não sei de nenhuma história do IMEC, pelo menos, mas a gente sabe de histórias horríveis que pessoas foram assediadas de forma horrível e quando falaram sobre isso elas foram expulsas da academia. E inevitavelmente a gente pensa, se eu estou aqui hoje no meu doutorado, estou terminando meu doutorado, eu tive sorte, né, de certa forma, de não ter que fazer meu doutorado com um orientador que me assediou, sabe? Porque dependendo do assédio que eu sofro, eu não consigo terminar o doutorado. Eu sou expulsa da academia. E eu vou fazer o quê? Minha carreira acaba. Desculpa, gente. Tá. A segunda coisa que eu queria falar também... Puxando o gancho do que o Thiago falou agora, porque eu sou muito amiga do Thiago. Eu sei que ele passa muito tempo no time de futsal dele, certo? Que é um time de futsal de homens trans, de pessoas trans, acho que agora, né?
E eu acho que é muito importante a gente pensar também que alguns de nós não vão achar uma rede de apoio no IMEC. E alguns de nós não vão achar pessoas no IMEC que são iguais a nós, que é o que o Thiago vive, certo? Eu sou uma mulher cigana, acho que todo mundo aqui, pelo menos aqui, sabe disso. Eu não encontro uma rede de apoio no IMEC, nem na matemática eu nunca encontrei. Então, para eu ter uma rede de apoio, eu tenho que sair do IMEC. E eu quero gastar um tempo com isso. Eu quero estar perto das pessoas que são iguais a mim. E pra gente fazer isso, a gente vai gastar tempo. E o IMEC não deixa a gente ter tempo. Sabe, institutos de matemática de universidades grandes, pelo menos em geral, não deixam a gente ter tempo pra gente gastar com esse tipo de coisa. Então, é muito difícil conciliar essas duas coisas. Eu vejo a luta do Thiago, eu sei que eu tenho a minha também nesse sentido. Então, é muito difícil. Ok, agora eu vou tentar perguntar, tá? Última coisa que eu queria perguntar é pro Thiago e pra Emily, porque eu sei que vocês falaram que a gente não tem dados sobre pessoas trans, certo? Os dados que a gente tem é muito pouco. E eu queria saber se vocês sabem se tem uma evolução dentro das próprias universidades, dentro dos próprios institutos, para coletar esses dados oficialmente. Eu não lembro se lá na DAC está registrado que eu sou uma mulher cis, por exemplo. E eu gostaria de saber se vocês sabem se existe essa evolução, se tem algum instituto que faça isso, se tem alguma faculdade que faz isso, se o IMEC faz isso, enfim. Até pouco tempo atrás, pelo menos, não. Tá? Eu não sei como está atualmente, mas eu tenho alguns amigos do IFISH, tenho amigos ativistas no ativismo trans, que estavam justamente atrás disso, assim, de como a gente vai, como que a gente vai ter esses dados, de como que a gente vai quantificar. E, assim, um dado que se tinha muito era, tipo, se a pessoa usa o nome social. Mas aí entra o fato de que nem toda pessoa trans usa o nome social, não tá lá com o nome social. Hoje em dia, que eu retifiquei, eu não sei se a Unicamp sabe que eu sou trans, Então eu não sei, minha resposta mesmo é não sei, mas eu sei que existem pessoas fazendo essa pesquisa na Unicamp, pessoas trans, porque é algo que acho assim que está partindo de dentro da própria comunidade mesmo. Então temos pessoas trans buscando esses dados aqui dentro da Unicamp e de outras universidades também. Mas eu não sei como que se isso está de alguma forma se refletindo, sei lá, se a DAC está fazendo alguma coisa sobre, porque isso é bem, assim, é bem devagar, assim, as coisas, mesmo assim, as coisas para mudar, levam um tempo. Mesmo a questão do nome social, que quando eu entrei já era decreto que tinha que ter nome social. Quando eu entrei na pós-graduação, meu nome saiu na lista, meu nome morto, sabe? Porque não tinha lugar para colocar nome social, apesar de já ser lei há tantos anos, enfim. Mas é isso, eu sei que existe essa pesquisa, mas ainda é algo bem inicial, e eu acho que são mais casos assim, de tipo, pessoas trans da universidade tentando coletar esses dados, e existe alguma conversa entre essas pessoas no Brasil, mas é algo que está caminhando. Está caminhando porque tem pessoas trans indo atrás disso. Não sei se a Emily tem mais informações sobre, para complementar. Oi, ok. Obrigada pela pergunta. Sim, também eu, pelo menos pessoalmente, pelos lugares pelos que eu passei, também minha resposta é não tenho conseguido encontrar
como un lugar que realmente tenga como esa colección de datos que también es difícil. Sí, como Diego falou, é algo que vai muito devagar e as iniciativas que já vi são geralmente também coisas que iniciam desde a comunidade e algo que está, sim, muito devagar e é algo que precisamos ainda ir nessa direção. Sim, obrigada pela pergunta. Tem um formulário rolando, eu acho. Se não me engano, tem um formulário do Google rolando, mas... Sabe, tipo, um negócio meio por fora. O problema é que quando esses formulários rolam, eles são, quando essas coisas não oficiais rolam, você não tem garantia de que todo mundo vai preencher. Exato. Então é difícil. Exato. Já tá falando, né? Sensacional a mesa. Eu só queria fazer uma pergunta para a professora Márcia e para a professora Simone, que englobando, fazendo uma síntese de tudo isso que a gente conversou aqui hoje, né? Se a gente está aqui e ainda passa por tudo isso, né? Eu imagino vocês que devem ter passado também muito mais, né? Eu vi as fotos da professora Simone, né? As árvores ali da frente do INEC estavam pequenininhas ainda, nem tinham crescidos, né? E a pergunta que eu queria fazer para vocês é qual que é o conselho, qual que vocês dão pra gente ter força para quando a gente chegar lá, sabe? Quando a gente conseguir chegar a ser professor, não precisa ser de universidade, sabe? Como a gente aguentar um ambiente hostil, que é também o ambiente das administrações, né? Porque a gente está aqui, a gente está aqui frequentando as reuniões, a gente está aqui procurando melhorar, mas a gente sabe que a maioria dos professores que estão em posições de poder não ligam nada para isso. Então, eu queria perguntar para vocês qual que é o conselho que vocês dão para a gente ter força, para quando a gente chegar lá, a gente conseguir melhorar as coisas, nem que seja um pouquinho assim. É isso. Eu fiz 3 vezes concurso no ICMC. Numa delas, não foi a vez que eu entrei, foi antes, me perguntaram: se você passar aqui, como que vai ser a questão do seu marido e tudo? Aí eu respondi. Quando eu fui para casa, eu falei assim: caramba, por que eu respondi? Então, assim, cada um tem um delay, certo? O meu é gigantesco, assim, até cair a ficha, o que estava acontecendo, por que a pessoa está perguntando. Aí eu falei assim: gente, por acaso perguntaram para os candidatos que são homens se as mulheres iriam para os lugares? Não, você acha que a mulher vai, ponto. Por que estão perguntando para mim? Então, a gente tem cadernos de condutas de universidades variadas que falam que não pode acontecer esse tipo de pergunta, né? Então, eu entendo que quando se participa de coisas assim, de representações decentes, e aí você fala para mim: mas o que eu vou falar? Não precisa falar nada, só assiste. Eu nunca tinha participado de coisas assim, eu fui só como docente que eu comecei a participar dessas coisas. E olha que, assim, demora. Então, eu acho que vocês podem encurtar se vocês participarem das representações que tem. Por quê? Porque vocês escutam. E daí vocês falam assim: nessa situação gostei da fala dessa pessoa, mas não gostei dessa, eu ia intervir. Por mais que naquele momento você fique quieto, porque você vai criando, vai tendo amostras no seu espaço amostral. Aí quando for a sua vez, você vai criando a coragem de fazer, porque ela não vem. Cara, eu não me mexia. A pessoa passando a mão em mim, eu não conseguia me mexer. Hoje, é lógico que eu ia sair, não ia nem, se eu percebesse algum movimento, eu já ia, não. Acho que eu não ia dar um tapa na pessoa. Não tenho esse tipo de reação. Mas, e assim, quando você está numa situação de estresse, você não necessariamente sabe prever como você vai reagir, né? Uma vez eu tive a gente estava num grupo de jovens, a gente teve um acidente de carro, de ônibus, e as pessoas reagiram de formas diferentes.
Uma coisa é você correr para socorrer, a outra coisa é você ter ataque de riso, a outra coisa é você ficar quietinho. Então, não necessariamente você se conhece o suficiente para saber o que você vai... Mas quanto mais você participa das coisas, você vai tendo o seu espaço amostral, vai tendo mais amostras. E que vão te dar um pouco mais de backup para a hora que você precisar. Agora, quando você vê uma questão acontecendo e não intervém, como a gente vê isso na rua? Uma pessoa vai roubar outra, fica todo mundo gravando. Não faz nada. Você vê gente passando umas questões na rua, as pessoas assistem as pessoas se danando. Não é isso. Então, assim, uma coisa que muito mexe comigo, que eu gostaria de algum dia fazer, eu entendo que eu mencionei para vocês as meninas da engenharia, né? O fato delas terem chegado lá, muito provavelmente teve um pai, um tio, um avô, um vizinho que falou, vai, que eu tô junto. Então vocês conseguem sim olhar para o vizinho, olhar para o sobrinho, olhar para a sobrinha e falar, vai, o tio te apoia, a tia te apoia, entendeu? Não precisa ser necessariamente filho, não precisa ser o que você gerou, não precisa ser qualquer criança e adolescente, você consegue ir lá observar, ainda mais criança e adolescente que é tão autêntico no jeito de ser, né? Então, acho que o que eu queria falar é a gente conseguir enxergar no olho da pessoa, você não tá legal, entende? Qual é o seu nome? Robson. Oi, Robson. Pergunta difícil. Se fosse remoto, eu ia falar que caiu na internet, né? Mas como é presencial, não posso dar esse caô, né? Bom, na verdade, não é fácil. Não é fácil. É uma luta árdua, entendeu? Só que assim... aquela foto lá eu tirei na internet, então não sei nem de quando é. Porque na época que eu estudava aqui, não existia toda essa tecnologia, a gente tirava foto, era naquela foto que você tirava. Eu não tenho foto das defesas, nem de mestrado, nem de doutorado. Eu estava pensando hoje que eu não tenho nenhuma foto com a Sueli. Com a Carmen eu ainda tenho, mas com a Sueli eu não tenho nenhuma foto, né? Tem o do dia primeiro que eu tive aqui, né? Na época que eu fiz, então não era tão fácil assim. Mas assim... Acho que tem uma questão, né, como eu falei, né, na hora que eu comecei, que eu falei de onde eu venho, é uma questão que eu acho que é o comprometimento. Eu não consigo ir lá dar aula para a graduação na UFBA e ver a situação que às vezes de vulnerabilidade dos estudantes e passar ilesa sobre isso. Então acho que tem isso. Uma outra questão, né, que acho que teve aqui, algumas falas que tem, né, essa questão de rede, para a gente é aquilombamento. Então a gente tem que criar essas redes, a gente tem que passar a informação, colocar essas informações para girar. E aí eu queria falar, vou aproveitar que tem algumas coisas que foram faladas aqui só para costurar e já falar tudo que eu tinha que falar. Tem um livro da Grada Quilomba que chama Memórias da Plantação. Esse livro foi ótimo quando eu li. Por quê? Porque a gente vive infinitas situações de racismo, né? Acho que parece que não tem medida. Quando você está desavisado, vem uma coisa assim, né? Então, assim, te desqualificar, não te colocar naquele lugar, você não pertence, né? E a Grada Quilomba foi tipo um alívio para mim, porque ela fala assim, quando você passa por uma situação traumática, você está no estado de trauma, você não sabe como você vai reagir. É isso que Márcia falou, né? Eu não reagi. Não, gente, a gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes a gente sofre uma situação racista, aí você chega em casa, se dá conta e fala, putz, por que eu não falei isso? Por que eu não xinguei? Por que eu não retruquei e tal? Na próxima vez eu vou fazer isso. E aí na próxima vez você não faz e não vai fazer nunca. Porque é uma situação de trauma. A gente precisa saber o seguinte, quando eu vivenciar uma situação de trauma, como é que eu vou me cuidar para que isso não ferre com a minha cabeça?
Então é isso, acho que a gente precisa pensar muito na nossa cabeça, a gente precisa pensar muito na nossa saúde mental. Aqui no IMEC teve muitos casos de professores que surtaram e que era sempre levado como uma piada, né? Quando a pessoa tinha um surto, era um comentário no café como se fosse aquilo uma piada. E não é, é uma questão muito triste. Então acho que a gente precisa cuidar da nossa saúde, precisa ver como que a gente faz para que essas situações não ferrem a nossa cabeça. E aí, essa questão que não posso deixar de falar, que Márcia falou dessa questão do assédio, essa mesa que eu falei que a gente fez no segundo encontro, qual é o seu nome? Melissa, divulgue para suas colegas. A gente fez um e-book do segundo encontro e a gente transcreveu muito dessa mesa, porque na mesa tem informações sobre como que a gente acolhe uma pessoa na situação de assédio, como que a gente pode... A Eliade, que estava na mesa, ela sofreu assédio do orientador dela de mestrado. Ela quase não conseguiu terminar, ela foi fazer o doutorado, era da física, né? Acabou fazendo conseguiu terminar o doutorado com uma mulher orientadora, né? A Márcia Menezes, que foi orientadora dela. Mas aí ela fala o que você não deve fazer e o que você deve fazer quando você sofre uma situação. E a professora Zélia Amador deu informações sobre questões de ouvidoria que eu, por exemplo, não sabia. Então isso está tudo escrito nesse e-book. Eu acho muito importante. Então a gente tem que pegar essas informações, fazer circular. Acho que é isso, se juntar, se aquilombar, procurar pessoas. Se não for aqui no IMEC, procure em outro lugar. Eu ia tomar meu cafezinho no IFISH mesmo, quando eu estudava aqui, entendeu? A gente tem que se aquilombar, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental e a gente precisa fazer essa informação circular e pressionar, entendeu? A gente tem que tensionar o sistema, tem que ver, está acontecendo isso, vamos nos organizar, vamos reivindicar. A gente precisa de tempo para a gente ter a nossa saúde mental, a gente precisa de lazer, a gente precisa de atividade física. Não dá para viver, porque senão você vai... isso que você falou, Tenilson, é assim... a gente vive naquela coisa, quando a gente é negro, né? Quando eu entrei aqui, tinha gente que falava assim: você não precisa se preocupar, o professor fica olhando para você, você vai bem, entendeu? Esse tipo de comentário que a gente tem que... E eu, felizmente, eu fui trabalhar com 2 mulheres. Então, a gente acaba procurando esses caminhos, porque a nossa... A dúvida que tem, então às vezes a gente se obriga, porque tem gente que pode errar, tem gente que erra e tem gente que se engana. Então às vezes 2 pessoas fazem a mesma coisa, o mesmo procedimento, só que essa daqui se enganou e essa errou. Então como a gente sabe que a gente não pode errar, às vezes a gente se cobra demais. Então é importante a gente saber que não vai adiantar. Faz o que você tem que fazer, não se cobre demais. Eu não sei se eu te respondi, Robson, mas é isso aí, acho que e essa questão dos dados, eu acho que tem essa questão dos dados que a gente também, infelizmente, como Emily falou, né, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Então até a pessoa se declarar é um problema, né? Não sei, alguém quer falar alguma coisa a mais? Para Ju, por favor. Júlia. Oi, gente, boa tarde. Então, eu sou do IFISH, né? Sou do MEC, sou de História. E eu queria parabenizar a mesa, porque, assim, eu vinha com... Na verdade, eu me convidei. Eu moro com a Angélica e eu fiquei sabendo da organização e acabei vindo. E não imaginei que seria tão importante para mim, assim. Porque eu sou ingressante no mestrado em História e a gente não tem, aparentemente, né, tem essa visão de IFISH, das ciências sociais, de História, como um ambiente mais democrático, mais acolhedor, e não é. Assim, eu sou uma menina negra, venho de Salvador, estudei na UFBA. Então, é muito chocante, né, esse primeiro contato com a Unicamp e com um ambiente tão branco, tão hostil, tão desigual. E que as ciências sociais podem ser também, né? Então, estou um pouco nervosa, né, enfim. Então, por exemplo, na minha linha de pesquisa, eu só tenho uma professora negra.
o quadro todo de professores praticamente é branco. Então, acho que queria agradecer, né, pelo convite, parabenizar. Acho que acolhimentos como esse precisam ser feitos nas universidades, e a gente está sentindo falta disso no programa de pós-graduação em História, especialmente na Unicamp, que recebe tanta gente que migra, principalmente do Norte, do Nordeste, e é um processo difícil, é um processo doloroso. Então, quem diria que no IMEC eu me identificaria com muitas falas, né, sobre saúde mental, racismo, enfim. Então, é isso, um comentário mais de estimular esses encontros, né, porque eles não vão ocorrer por iniciativa docente ou por iniciativa da universidade, né? E a gente tem que promover esses encontros, né? Os estudantes, a gente tem que colocar essas pautas na mesa e reivindicar. E é isso que a gente agora em História está tentando fazer, né? Então é isso. Deixa eu falar uma coisa aqui, para complementar. A gente participando desses vários tipos de colegiados, de grupos, de qualquer coisa, a gente vai aprendendo alguns macetes, vamos dizer assim. E você tem que usar os macetes para se precaver, né? Por exemplo, questão de colegiado, que falas absurdas conste de ata. Entende? Tem que usar dessa coisa para o pessoal não crescer para cima. Que seja esse pessoal, entende? Então, por exemplo, nós tivemos uma aluna lá no CNC, que hoje ela é vice-diretora do Instituto de Matemática na UFAL. E ela, como diretor, eles enfrentaram uma questão lá na UFAL muito complicada, de pessoas fazendo até ameaças, né? Então, assim, hoje ela trabalha na corregedoria da universidade, porque a universidade reconheceu o trabalho dela. Mas fazer xixi no poste, você sempre precisa do apoio psicológico, porque a gente não sabe o quanto a gente é forte ou não é forte, ou onde que a gente vai desmoronar, onde que a gente não vai desmoronar, né? Então, quando eu tive uma questão assim com docentes na universidade, eu cheguei, por um ano assim, eu não conseguia entrar na universidade, que me dava ataque de choro. Então, assim, são coisas difíceis, mas eu não consigo não fazer a coisa, entendeu? Se eu ver o que está acontecendo, eu não consigo. É o que a Simone está falando também. É o jeito. A gente não vai deixar a coisa desandar sem querer esticar a mão, entendeu? Mas você aprende também esse tipo de coisa. Eu acho que você consegue um tipo de treino. Acho que de tanto ver a outra pessoa se danar, ou você mesmo, alguém, você fala assim, não, vamos tentar. E aí, numa fala, você treme, ou você chora, eu também. Então, né? E tudo bem, tá tudo bem. Então, e a gente só ir, né? Mas usar esses meios de consta de ata, grava a coisa, e usa o Ministério Público, usa as ouvidorias e fala. Usa os SAVs. Os serviços de apoio à violência dentro da universidade. Então começa sempre com essa questão que ela colocou de, então falar só para ela. É o primeiro passo, porque no que você coloca um pouquinho para fora, não precisa colocar tudo, é um tico para fora. Sai um pouquinho de pezinho que você está compartilhando com o outro que está carregando junto com você, entendeu? E a gente está aí, as pessoas estão aí para ajudar essa questão, né? A gente, porque para que a gente está aqui, então? Juliana. Eu fiquei pensando durante a palestra situações que eu fiquei, com certeza um homem na matemática não vai passar por isso, né? E eu lembrei uma que o Robson, tipo, de fato ele esteve presente de novo, que eu estava caminhando pelos corredores e um homem perguntou para mim, meu cargo no IMEC, você é professor ou você é estudante?
Aí eu respondi, eu sou estudante. E aí o homem se sentiu na liberdade de começar a falar sobre o meu corpo. No meu caso, eu consegui continuar caminhando. E aí eu me encontrei com o Robson e eu, tipo, estou salva. Aí, faz pouco, tipo, para os homens que falam, ah, como eu posso ajudar nessas situações? Eu fui numa reunião, um homem, um professor e eu. E o professor, durante toda a reunião, ele nunca me olhou. Sabe? Ele só olhava para o homem e afirmava para o homem sobre que fazer tal coisa quando eu tinha que fazer o mesmo que ele. Mas ele nunca me olhou. Tipo, eu não estava na sala. Eu sinto que, com certeza, os homens não vão passar por isso. E eu só queria falar sobre isso. Talvez as pessoas acham que no IMEC não acontece isso. Acho que eu não tinha contado, talvez com algumas pessoas perto, aquilo que a pessoa perguntou minha posição. E quando eu respondi que eu era estudante, ele começou a falar de meu corpo. Ah, você tá linda, seu corpo de onde? Porque quando eu respondi estudante, ele sentiu meu sotaque. E aí eu vi o que estava acontecendo e o que eu fiz, o que eu consegui fazer foi continuar caminhando. E eu desci as escadas e eu me encontrei com o Robson. Eu acho que ele nem percebeu que, sei lá, eu estava a ponto de chorar, alguma coisa assim, porque eu me segurei. E outra coisa assim, eu tenho meu grupo de amigos seguros, que eu estudei com eles e tipo, a gente é igual, mas teve ocasiões onde você sente realmente como mulher que sua opinião não conta. Sabe? Mas meu ênfase era mais naquilo que você deveria, ou os homens como podem ajudar. Eu fiquei, nossa, o cara que estava acompanhando na reunião só poderia ter falado, ah, a gente com a Juliana vai fazer, sabe, me incluir na conversa. Mas eu só fiquei inexistente sentada numa cadeira quando eu tinha que fazer o mesmo trabalho que ia fazer a pessoa que estava do meu lado. E era isso, tipo, ainda existe no IMEC. E é difícil ser mulher na matemática, assim. Não é só o professor, é colega também, que quando você tá falando te interrompe pra te explicar o que você sabe. Caralho, velho, eu sou formada em matemática, fiz mestrado em matemática, fiz doutorado em matemática e você tá me interrompendo pra falar uma coisa que eu já sei. Tipo, é uma parada que, tipo assim, a pessoa te interrompe e os seus amigos, seus colegas estão vendo a pessoa fazer isso com você e ainda assim não fazem nada. E acham que você só tá sendo, ele só quis fazer com que você entendesse. Mano, eu fiz matemática aplicada e computacional. Metade do meu curso foi de computação. Eu peguei uma disciplina de computação no doutorado que o menino vinha falar pra mim, nossa, mas seu código é meia boca, eu fazia isso em 5 minutos. Nunca fazia código nenhum. Mas pra mim, me mandar mensagem no privado, falar um monte de besteira, falava. E quando eu falava pros outros, falava assim, não, mas ele não quis falar com você dessa forma. É sempre assim. Mas podia muito bem um amigo meu, um colega meu falar assim, não, vamos conversar com ele. Mas a galera às vezes tira a gente, mulher, na matemática de louca. Porque fala, você tá sendo muito sensível. Você tá sendo muito isso. E não é. Não é. E tipo, isso é uma parada muito louca. Às vezes eu acho até interessante vocês, colegas, não tô dizendo que todo mundo assim é isso, mas tipo, colegas homens, repensar, às vezes, em algumas situações de coisas assim que vocês fazem, que vocês acham que tá normal, que tá tudo bem, e não tá. Vocês não estão percebendo e a gente não tá sendo muito sensível com aquilo. A gente só tá enxergando uma realidade que a gente passa o dia todo. Que a gente passa em várias vezes, em várias situações, que a gente tá cansada de falar. Essa questão, por exemplo, às vezes não deixar a pessoa terminar uma fala, né? Então a gente tem que ter a proatividade de falar. Questão de ordem, deixa a pessoa terminar, né? Que se é normalmente um homem falando, ele consegue falar até o final, a mulher falando, os outros homens entram tudo e ela não consegue nem terminar a sentença, né? Intervir e falar, por favor, deixa a pessoa terminar de falar. Principalmente as mulheres nessa hora, entendeu? Outra mulher, então, para isso tem que estar prestando atenção. Né? Uma coisa, por exemplo, que
é absurda isso que eu vou falar, mas é o seguinte. Ele fala, a gente está discutindo aqui, e eu coloco uma coisa, uma ideia, mas daí ele daqui a pouco fala uma coisa e pega a minha ideia e fala. Quando você quer que a sua ideia vá para frente por uma questão institucional, tal, você começa a aprender as malandragens do que fazer. Você fala, perfeito, gostei da sua ideia. Eu acho que a ideia dele é super legal. Não importa que ele roubou a sua ideia. Não é o ideal que fosse isso, certo? Era o ideal que atribuísse cada um a sua fala, a sua ideia. Pô, que legal que você trouxe ideia. Não, mas vocês dois não dão nenhuma ideia. Quem dá ideia são eles três. Só que hoje, por uma questão institucional, você vai aprendendo uns trambiques que você faz umas jogadas. Você fala, pô, legal, gostei. Gente, o tal falou tal coisa. Não seria legal a gente fazer o que ele está pensando? Pronto, entende? E aí você não tem problemas de que o cara está fazendo continência com o seu chapéu. Entende? E usar isso. Isso é o ideal que acontecesse? Não. Mas assim, se é uma questão de você conseguir andar um pouquinho para frente, vamos usar de alguns meios. Então, esse tipo de coisa, assim, se vocês me vissem para trás, eu era assim, super zíper. E eu fui aprendendo a falar, a fazer as coisas, que é quando você vai participando das coisas. Mas eu comecei com isso muito tarde, só depois de docente. Por isso que eu acho que tem meios de vocês fazerem um shortcut aí e darem um bypass na vida e tentarem antes antecipar um pouquinho essas coisas, né? O próprio fato de falarem hoje. Cada um que está falando, a voz está tremendinho. Mas assim, pronto, falamos. Que nem a Angélica falou aqui um monte de coisa, né, que ela falou. Ai, desculpa, eu tô falando coisa que não devia estar falando, mas tá falando. Não, ele não vai falar, não. Só entreguei o microfone. Eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci. Não, lembrei. É muito doido isso, né? Porque eu tenho uma experiência em que eu já vivi com uma mulher aqui no IMEC. E eu diria que essa é a única coisa que eu olho e falo assim, caramba, nossa, eu senti realmente a diferença. Quando as pessoas não sabem que eu sou trans, obviamente, né? Passabilidade, todas essas coisas. De sentir que minha opinião importa um pouco mais agora, sabe? Então foi algo, isso é real, assim, tipo, não é um negócio, como a Mari falou, tipo, tá sendo muito sensível, tipo, não, mano, tipo, é a mesma pessoa falando, né? Eu vivi essas duas experiências e posso atestar que realmente, assim, eu sentia muito isso, assim, de não ter voz, né, em coisas tipo banais na sala de aula, de falar uma coisa e tipo não ser levado a sério, e o meu colega falar a mesma coisa e ser levado a sério. Isso aconteceu comigo diversas vezes na graduação, então, e hoje em dia, assim, não é algo que acontece mais, sabe? Então, só queria fazer esse parênteses, assim. Obrigada. Sabe uma coisa, eu tinha essa pergunta para Thiago faz muito tempo, gente. Tipo, você não, eu tinha assim sei lá, eu pensava, tipo, eu acho que Thiago agora deve se sentir mais à vontade no IMEC que antes de transicionar. Bom, tirando um monte de questões, mas, por exemplo, aquela questão de ser ouvido, essa é uma diferença total. E eu quero que a Emily, porque com a Emily passou, eu acho que com a Emily passou o oposto, né? Tipo, ela era ouvida e agora não sei como é. Não sei se você quer responder essa pergunta e eu acho que a gente fecha com a Emily. Desculpa.
Eu não acho que compensa transicionar, gente. Não é uma coisa que eu falar e recomendo, você vai se sentir mais à vontade aqui. Apesar de que, assim, eu brinco que a gente faz a propaganda trans, né? Mas tipo, nesse aspecto em particular, sim. Emily? Ok, obrigada. Sim, certamente vejo uma diferença grande da forma em que as pessoas se tratam. E também, no meu caso pessoal, que fiquei em vários lugares, fiquei um tempo na Latinoamérica e agora aqui na Europa também, é porque vejo uma diferença grande também nisso aqui, das atitudes. Infelizmente, na Latinoamérica é uma sociedade muito mais machista e vejo uma diferença enorme quando estou lá, quando estou aqui, por exemplo, e quando o ano passado eu voltei 3 vezes para o Brasil, para as acadêmicas e tal, e existir lá como mulher é muito diferente que existir como homem, tipo, nas ruas e tal. E sim, então sentir isso é impactante também. De repente estou muito mais insegura e coisas assim, por exemplo. Ai, gente, tá difícil. Não sei se querem falar uma coisa ou a gente fecha. Segundo horário, a gente deveria de fechar. Mas não sei se vocês querem continuar aqui, se alguém quer falar alguma coisa. Ou fechamos? Emily, Melissa, o que está falando aí? Não, mentira. Uma conversinha paralela. Ai, gente, então. Fechamos? Obrigada. Vamos. É verdade que tem essa parte da mesa redonda. Sim. Emily, a gente vai fechar. Muito obrigada por participar, por chegar, por sua fala. Também foi muito boa. Muchas gracias y suerte por allá. Porque ser extranjera, eu sei, e ela está lá. Ou seja, pelo menos aqui eu me sinto na minha América Latina, sabe? Imagina lá na Europa, gente do céu. Boa sorte, viu? E obrigada. Tchau, Emily. Eu acho que são 3 livros. Muito obrigada, tchau. E toda a minha admiração e respeito pela pessoa da minha estado também. Tá. Tchau, Emily. Obrigada. São 3 livros, 2 são um kit, então vão ser sorteados juntos e o outro vai ser sorteado separado. Como são 3 pessoas que estão aqui presencialmente, desculpa, Emily, mas como são 3 pessoas aqui na mesa presencialmente, acho que a gente faz um livro, cada um entrega, né? Então, acho que 2 pessoas vão entregar juntos o kit, certo? Pode ser? Eu vou abrir o sorteador aqui. Hã? Você fez a inscrição? Você pagou a inscrição? Tá bom, bom saber isso. Acho que é melhor você fazer isso aqui, André. Sim. Porque você que está coordenando a mesa e eu tô nessa lista, na verdade. Eu tô como participante nessa mesa, tecnicamente. Você vai querer sorteio impresso. Mas Eu saí de lá pra onde? Aqui, né? Sim. Não, embaixo, pode descer um pouquinho. Isso, sortear agora. Oi. Mas esse 8 tá viciado, né? Sim, Juliana. Ganhei de novo. dá os 2 prêmios, esses 2 prêmios juntos. Ah, tá. Aí a gente pode Já sorteia tudo, depois a gente tira foto. Sorteio. Ah, tá, não tem. Mais fácil, né? Agora só pode sair os 6. E esse saiu hoje, a gente sorteia.
Ganhou Colômbia. Vamos tirar foto. Acho que a Emília tá aí. A Emily está ali. Ai, não coloca ela na foto também? Pode ser. Emily, vamos tirar foto. Tem como fixar dela? A dela ficar grande? Não consigo, então. Isso aí, vocês. Acho que vocês. Não, eu quero que as 3 pessoas da mesa entreguem os livros pra vocês. A ideia da foto é essa. Você vai esperar aqui, deixa eu ir do outro lado. Tá. Mas como então? Essa aqui, ó, Assim? Pode ser. Vai aparecer a Emily aí? Pode ser. E cadê? Uma com a Angélica. Acho que tá bom. Vamos aproveitar que a menina tá aqui e tirar uma foto da mesa com todo mundo da mesa? Pode ser. Eu acho que vocês iriam falar desse jeito. Vamos, Angélica, tirar uma foto de todos da mesa com ele. Muito melhor que a gente fez. Eu não sei ideia. Acho que hoje eu ganhei um sorteio. Ele vai estar para isso também. Acho que foi. Parece. Muito obrigada, gente. Até a quinta. Eu acho que eu preciso falar com vocês. Tchau, Emily. Muchas gracias, Rodrigo. Mudei a skin, eu vou tirar pelo menos um pouco de iluminação pra descansar. Então, eu tenho uma outra Tchau, aquele projeto de jogos. Mas tô pensando em fazer um mapeamento. Eu acho que ele vai conhecer as pessoas, para você na matemática. Era isso que eu tava te perguntando, se você tinha aprendido isso antes. Ah, não, mas eu lembrei A bexiga estourando. Saber se participava da Já vai falar com você mais? igualmente. Ela ia entre eu acho que a gente eu vou esperar uma. Ah, o número de vai ser? Eu tô bem, eu vim pra casa, quase. Ela levava as fotos todas. Você fala que você está de mim, e aí o olho. Eu achei. Por isso que eu já tava assim, quero seguir no Instagram. É a única rede social que eu tenho. Mas depois você pega Muito obrigada. Tirou uma foto com Ah, justamente DTI. eu tava falando que eu vou pra Salvador, vou em julho, em novembro, vou uma vez com o Marco Frank, só pra ser professor de lá. Lá tava, o concurso estava aberto, porque eu não disse o doutor agora. Então, pra lá, Deixa eu só desligar a câmera ali, porque eu acho que virou Thiago. eu vou ficar vendo a gente. Tá bom, obrigada. Obrigada. Ah, que bom. A minha mão. A gente passa por uns